Brasil. A técnica utiliza a sucção das ventosas de forma terapêutica e muitos pacientes ainda acabam tendo dúvidas sobre os seus benefícios, sobre esse assunto. E aí eu convidei esse menino que é fisioterapeuta maravilhoso, Renato Lima, para trazer um pouquinho mais desse assunto aqui pra gente. Renato, me fala, por que ventosa-terapia é tão bom, hein? A ventosa-terapia é excelente porque ela traz inúmeros benefícios. Ela traz desde o relaxamento das estruturas musculares, promove a hidratação da pele, ajuda ao rejuvenescimento da pele, alívio de tensões, ou seja, ela é excelente também para situações de estresse, ansiedade e também promove aquele relaxamento muscular que todos nós merecemos, né? A gente está vendo aí algumas imagens e é impressionante. Às vezes, quando eu faço ventosa terapia, aí fica aquela marquinha. E aí algumas pessoas me perguntam, Carla, o que foi que você fez? Tem algumas pessoas que ficam com medo, né, Renato? Isso é verdade. Dessa marquinha. Eu queria que você explicasse pra gente como é que funciona essa sucção. Você inclusive trouxe aí, né? Isso! Eu trouxe aqui um exemplo de ventosa e também um aparelho que faz a sucção. Sim. O que é que acontece na ventosa terapia? Ao aplicarmos o copo na estrutura da pele, o que acontece? Há uma pressão negativa, no qual os tecidos são repuxados para dentro do copo. E aí, pequenos capilares sanguíneos promovem essa permeabilidade. É por isso que muitas vezes acontece aí aquela marquinha. Mas é importante a gente mencionar que é uma marquinha que não causa dor, totalmente diferente daquela marca que a gente fica quando recebe algum impacto na pele. A marquinha que faz a ventosa, ela também é importantíssima para o terapeuta que está ali aplicando, porque através dela é possível até dar alguns diagnósticos, como o paciente está com baixa hidratação, Sim. com estagnação sanguínea. Então, essas marcas oriundas elas têm uma função benéfica para o nosso corpo. Olha, é incrível, né? Incrível, incrível. E é um conhecimento, né, que transpassa gerações. É um conhecimento, como você já mencionou, né, da cultura chinesa, um conhecimento milenar. E as ventosas terapias, elas podem ser utilizadas também de diferentes formas. Eu trouxe aqui um pino. Esse pino é um pino magnético que a gente coloca dentro da ventosa. Olha só que legal. Quando se faz a sucção da pressão, ele tem, além disso, o benefício de estar gerando uma pressão oposta. Ou seja, você está fazendo a sucção da pele e num determinado ponto, que pode ser um ponto de tensão, como a gente chama na fisioterapia, na educação física, os pontos de gatilho, e aí ele pressiona esse ponto. Então, já vai ajudar a liberar aquele ponto de gatilho. Eu até chamo a atenção, por exemplo, eu tenho mostrado aos meus seguidores a prática de atividade física, né? Eu estou com uma personal que está cuidando de mim, todos os dias eu estou fazendo uma atividade física. Claro que, gente, ó, a gente vai começando aos poucos, né? Chega um momento assim que a gente não tem mais aquela força toda para fazer todo dia. Mas a gente precisa muito fazer atividade física, gente. É importante demais. Vários profissionais que eu entrevisto aqui sempre falam, Carla, a prática da atividade física, da musculação, a gente tem que fazer atividade porque o nosso corpo ele precisa realmente se movimentar e a gente precisa mesmo ganhar condicionamento físico, a questão da massa muscular, enfim. A ventosoterapia, ela também pode ser importante, inclusive para aquelas pessoas que estão com dificuldades de continuar fazendo a atividade física, porque quando a gente inicia, vem as dores. Isso. E aí, muitas vezes, a gente desiste na metade do caminho por conta dessas dores. E a ventosa, ela também pode ser uma alternativa para ajudar. Exatamente. A ventosa terapia, ela ficou muito difundida até mesmo nas Olimpíadas. Sim. Principalmente quando nas Olimpíadas em 2008, lá na China, que os atletas de alto rendimento, eles utilizavam os benefícios da ventosa terapia para a recuperação do corpo. Olha só, se até os atletas de alto rendimento, de nível olímpico, utilizam as ventosas terapia, então, para nós, é maravilhoso, né? Ela vai auxiliar na diminuição dos pontos de dores e, além disso, ainda vai promover, porque quando promove essa sucção da pele, dos pequenos capilares,
aumenta o metabolismo daquela área ali que está promovendo dor, isso faz com que aumente o aporte sanguíneo, ou seja, o tecido é mais oxigenado e assim há um grande alívio das dores, das tensões. Então, assim, a ventosa terapia, ela traz esse benefício maravilhoso, aliviar as dores, as tensões e ajudar no recovery esportivo, das práticas esportivas, como geral. Tem contraindicação? A ventosa terapia tem sim suas contraindicações. Agora há pouco a gente estava vendo o médico falar, né, sobre o abril amarelo. Sim. Então, uma das contraindicações da ventosa terapia é a neoplasia. A neoplasia, por ser uma situação, o câncer, né, isso, a gente não deve aumentar o metabolismo do corpo da pessoa, porque pode piorar o quadro do câncer. Fora isso, a gente também é contraindicado a ventosa terapia no útero gravídico. A mulher gestante a gente não recomenda, porque ela já tem toda uma mudança metabólica, Sim, de irrigação sanguínea na região abdominal. Então, a gente colocar a ventosa ali pode estar causando alguns problemas. E desculpa. não, pode falar. E uma outra contraindicação que nós temos são os problemas metabólicos descompensados. Quem é diabético que não controla, quem é hipertenso que não controla, a gente também tem essa contraindicação. Eu queria também aproveitar aqui a oportunidade para a gente chamar a atenção da ventosa terapia no sentido do compromisso que nós precisamos ter com a gente. Estou falando isso, Renato, porque assim, muitas vezes a gente vê, principalmente aí com a rede social, as pessoas têm acesso ali, né, a muita coisa. E aí muitas vezes a gente fala assim da ventosa terapia. Tem muitas pessoas que se utilizam da rede social para dizer que é um profissional da área, quando na verdade não é. Exatamente. E aí eu queria chamar a atenção da população em relação a isso. Cuidado. Que tipo de profissional está habilitado para fazer a ventosa terapia? Então, isso é uma ótima pergunta. Realmente nós temos hoje no mercado pessoas, pela facilidade que imagina que é só um copo que eu vou colocar na pele e não vai ter problema nenhum. Pelo né? contrário, pode dar um problema sério. Pelo contrário, pode ter problema sério, porque uma das contraindicações absolutas que nós temos aqui é uma contraindicação que é bem perigosa. São pessoas que têm problemas de tromboembolismo, pessoas que têm problemas de trombose, não podem fazer ventosoterapia, ou então pessoas que estão fazendo ali uso de medicação anticoagulante. Agora imagina, essas pessoas que têm essas contraindicações absolutas fazer o uso da ventosoterapia e o profissional que se diz profissional não saber desses conhecimentos. Né? Acha que é muito fácil ali e tal, e não sabe as técnicas, não estudou, não está preparado para fazer a ventosa, mas quer ganhar dinheiro acha que de forma errada. Exatamente. Enganando Acha as pessoas. que é um dinheiro fácil. Então, gente, realmente é importante termos esse cuidado, tá certo? Procurar profissionais capacitados. Hoje no mercado existem muitas pessoas que fazem curso de 10 horas aulas, 20 horas aulas e já se chamam ventosoterapeutas ou terapeutas holísticos ou terapeutas, seja o que for. Então, busque sempre um profissional capacitado. De que forma? A ventosoterapia, hoje no Brasil, ela não requer um curso, vamos dizer, que tenha uma aprovação pelo MEC. Sim. Ela é considerada um curso livre. Então, os profissionais, sim, podem estar fazendo curso de capacitação para estar fazendo a aplicação da ventosa. Agora, observe esse profissional. Busque saber se esse profissional, a carga horária do curso que ele fez, quais são os conhecimentos fisiológicos, quais são os conhecimentos que ele tem sobre a área. Porque aí você vai conseguir saber fazer essa diferença. Pergunte mesmo, não tenha vergonha de perguntar. Eu acho que a gente precisa pesquisar, sabe? Em tudo. Tudo. Qualquer área que seja. É a sua saúde, é o seu corpo, é o profissional que você tem que buscar. Você tem que estar muito bem, realmente, preparado para poder entregar o seu corpo, entregar a sua saúde para aquele profissional cuidar. E isso a gente tem que ter esse cuidado. Às vezes o barato sai muito caro, às vezes a gente vê uma oferta assim, principalmente quando se fala de saúde, a gente tem que ter muito cuidado. Eu estou falando isso porque eu tenho uma amiga que foi fazer ventosa terapia com um profissional e ela teve problemas muito, muito, muito sérios. Inclusive sangrou. Sim. A pele. Então,
Ai, olha só a situação. A ventosa, ela realmente tem esse poder, ela tem a sucção. Inclusive, Ela sangra, né? Incrível, assim, que sim, pode, pode quando não... sangrar, pode sair líquido, pode criar bolha. Uma das técnicas, olha bem, gente, a diferença. É importante saber se o que o profissional está fazendo é uma técnica ou ele está cometendo um erro, um equívoco. Por quê? Existe uma técnica que é principalmente quando se usa a ventosa terapia com os conhecimentos da acupuntura. O que é que o profissional faz? Ele percebe que há uma grande estagnação local através das manchinhas que eu lhe falei, que é Sim. possível se dar um diagnóstico, e fala, olha, Carla, eu percebo que você está com uma grande estagnação nesse ponto. Aqui há uma recomendação de sangria. Você tem interesse de estar fazendo esse procedimento? Se você disser que sim, tem interesse de estar fazendo isso, o profissional vai preparar as ventosas, vai escolher a melhor ventosa para estar fazendo aquele procedimento, e aí são feitos pequenos furinhos com uma agulha estéreo, e aí é aplicada a ventosa de forma estéreo também, para fazer a sangria. Muito cuidado, gente, porque é uma aplicação invasiva, ou seja, vai ter furinhos na pele, vai ter contato com sangue, então é preciso se ter uma biossegurança. É preciso saber se aquela ventosa, ela realmente está uma ventosa esterilizada, porque você vai estar colocando até mesmo sua vida em risco. A sua vida em risco, né? E do caso dela, realmente eu fiquei muito impressionada. E aí depois a gente foi procurar saber. E era um profissional que não tinha habilidade para fazer a ventosa terapia, né? E aí é muito complicado isso. Eu estou fazendo esse alerta aí a você que está assistindo nosso programa, porque a gente está falando sobre esse assunto. E aí muitas vezes você pode depois ir ali, vou procurar saber aqui a ventosa e tal. E aí acaba fazendo e eu fico realmente muito preocupada. Até mesmo porque, Renato, a gente falando sobre a ventosa terapia, e eu queria que a Lara colocasse aí algumas imagens só para o telespectador entender o que eu estou falando. Ela pode ser diferente, a reação da ventosa, em cada pessoa ela pode ser diferente. Sim. Né? Inclusive a gente está vendo algumas imagens aí, e isso também é preocupante. Né? Então, por isso que a gente também tem que estar atento a isso, porque a ventosa terapia é tudo, gente. Eu amo fazer ventosa, mas eu faço ventosa com quem realmente entende do assunto. Né? É importante, né? A gente consegue ver ali pelas imagens que estão sendo mostradas, é importante se perceber quais são o que você está buscando, né? O porquê que você está fazendo ventosa terapia. Eu estou fazendo a ventosa terapia porque eu acho que estou precisando. É preciso se fazer inicialmente uma avaliação. O profissional ele vai fazer uma avaliação em você, vai fazer uma anamnese clínica, vai saber o que você está buscando, o que você está precisando, para perceber quais são os pontos que a gente vai aplicar a ventosa. Porque, olha só, a terapia chinesa, como é a mãe da ventosa terapia, ela nos traz também que há uma resposta reflexa, dependendo do ponto que você vai colocar a ventosa. Então, imagina você sair colocando a ventosa de forma aleatória no corpo, porque eu acho que tem um benefício, e aí você pode estar agravando um outro problema que você nem sabe. Então, as repercussões metabólicas no organismo, elas precisam ser bem observadas. O terapeuta, no momento que ele coloca a ventosa, ele fica observando ali se está subindo água, se está subindo vapor, se está tendo alguma reação diferente na sua pele. É possível até, através da ventosa, saber como é que você está se alimentando. Sim. Então, isso tudo é importante demais você estar sendo observado para que você não haja e tenha um prejuízo com a aplicação da ventosa e saia por aí dizendo, eu fiz ventosa e saí horrível, saí pior do que fui. Ou adoeci, ou acabou acontecendo pior comigo, enfim, mas que os benefícios dessa técnica são maravilhosos, são. Quando é muito bem administrado por um bom profissional, como é seu caso aí, que eu conheço seu trabalho, ele realmente tem muitos benefícios à saúde. Inclusive, já aconteceu comigo também, na minha sessão de ventosa terapia, de que eu não estava me hidratando de forma correta, né? Então, assim, o ponto já mostra, né? A marca na ventosa é impressionante. Os meus pacientes, os meus clientes acabam me dizendo que eu sou o maníaco da água, porque eu sempre chego e falo para eles, olha, você não está hidratando. Renato, como é que tu sabe? Eu consigo ver, a ventosa ela não mente. Eu pego, tiro uma foto, olha aqui,
explico os contornos, explico o que está acontecendo na área e mostro para ele, ó, eu sei que você não está hidratando direito através dessas marcas. Então, é importante realmente ter esse entendimento, não é, Carla? E outra coisa bacana, você estava falando dos benefícios, né? Eu lembrei que um dos benefícios maravilhosos da ventosa terapia é na estética, Sim, né? muito As mulheres bom. adoram, perguntam, Renato, e aí, é possível utilizar a ventosa terapia no tratamento estético? Sim. Sim. A gente consegue tratar áreas com varizes, áreas com celulite, consegue fazer até mesmo massagem modeladora utilizando as ventosas, ou seja, fazendo drenagens no corpo. Então, assim, é preciso realmente buscar um profissional que saiba o que está fazendo para que você consiga atingir os bons benefícios que a ventosa pode trazer. Os benefícios são inúmeros, gente. E eu digo para vocês, eu particularmente sou apaixonada por ventosa terapia. Eu acho que vale super a pena. Com relação à questão da idade, tem algum problema, tem alguma contraindicação? Então, Carla, em relação à idade, até ótima essa pergunta. Por quê? Em relação à ventosa, não chega a ter uma contraindicação de idade. Você pode usar desde o bebê à pessoa idosa. Inclusive, eu tenho uma paciente de 93 anos que ela adora a ventosa terapia. Porém, o que a gente precisa observar é a integridade da pele desse paciente. Se eu tenho uma pele íntegra, firme, que vai aguentar ter a sucção adequada da ventosa, eu não há um problema nenhum estar utilizando, independente da idade. Agora, se o paciente, eu percebo que a pele dele está mais fragilizada, se tem uma diminuição ali da camada de pele, das camadas da pele, melhor dizendo, da camada de tecido conjuntivo ali, aí eu preciso ter cuidado para não estar agredindo essa pele, causando fissuras, rachaduras e até mesmo vindo a estourar a pelezinha e fazendo com que haja extravasamento de sangue. E a responsabilidade de quem faz a ventosa terapia, ela é importante o profissional ter o conhecimento também do paciente que ele está atendendo, né? Para poder ir tudo bem, né? Então, eu acho que isso realmente faz toda uma diferença. Obrigada, viu, Renato?